Olá a todos! Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre um outro tema que é igualmente controverso, a questão das leis alimentícias na Bíblia. E começamos investigando aquela máxima de que você é o que você come. A cada dia a ciência cada vez mais confirma que a alimentação influencia diretamente em nossa saúde física. Esse é um ponto que é bastante verdadeiro e acredito tem sido motivo da preocupação de muita gente nos dias atuais. Um detalhe interessante é que a Bíblia possui várias regras de alimentação e com isso ela nos demonstra que a alimentação influencia não apenas na saúde física, como na saúde espiritual também. Isso faz sentido porque dentro da cultura hebraica antiga, dentro da cultura que é a cultura bíblica, não há uma separação entre a realidade espiritual e a realidade física da forma como há no pensamento grego. Então é natural que as nossas ações no mundo físico tenham influência no mundo espiritual e vice-versa. Porém, a maioria das pessoas que crê na Bíblia não segue as recomendações bíblicas na hora de se alimentar. E a principal justificativa disso é a seguinte: no Novo Testamento, supostamente o Eterno teria mudado de ideia e revogado as leis alimentícias. Vamos então aqui apresentar 5 lições que dizem respeito a esse tema e vermos se de fato o Eterno modificou as leis alimentícias ou se elas são leis que devem ser seguidas pelos seguidores de Yeshua. Primeira lição, evidentemente não poderia ser diferente, a questão de Yeshua versus alimentos imundos. Muita gente se refere, quando fala dessa questão, a uma passagem em Marcos 7, 18 a 19, que também tem similar em Mateus e Matitiarro, que diz o seguinte: não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Essa é uma pergunta que Yeshua faz aos prushim, aos fariseus, quando confrontado com relação a uma questão que tem a ver com a alimentação. E aí dizem alguns que por causa dessa frase de Yeshua, podemos concluir que todas as comidas, todos os alimentos são puros. Essa leitura traz alguns problemas. O primeiro deles é o seguinte: o contexto que Yeshua aqui apresenta não é de animais puros versus animais imundos, que é o que a Bíblia apresenta em Levítico 11 quando fala do que a gente pode comer e do que a gente não pode comer. Pelo contrário, aqui é muito diferente. Vemos isso no início do capítulo que diz: e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Ora, não há uma determinação bíblica de que nós devamos lavar as mãos de forma ritual antes de nos alimentarmos. Isso é uma prática que vem de uma tradição litúrgica dos prushim, dos fariseus, é encontrada de uma forma, vamos dizer, claro que já com algumas alterações até hoje nas sinagogas, porém, ali, naquele momento, os fariseus acusavam os seguidores de Yeshua de descumprirem regras que supostamente o próprio Eterno teria estabelecido. E isso não é fato, é contra isso que Yeshua se insurge claramente. Um outro detalhe importante: animais imundos não eram chamados de alimentos entre os judeus. Então, quando você lê alimentos, e o contexto aqui são judeus, obviamente você não pode pensar em coisas que não eram alimentos. Assim como hoje, nós não podemos pensar, se nós formos assistir alguém falar sobre alimentos, que a pessoa esteja falando de esterco, porque esterco não é alimento dentro do nosso mundo cultural. Outro ponto aqui: se Yeshua tivesse, de fato, abolido as leis alimentícias, então os seus discípulos não entenderam, porque nós vemos depois em Atos 10, 14, Pedro dizendo que jamais ingeriu alimento impuro. Então, se Pedro diz isso, é porque ele não entendeu o que Yeshua disse? Ou será que, de fato, há uma leitura equivocada do contexto? Se nós olharmos para a intenção de Yeshua, quando ele diz que o que entra no corpo não contamina, e sim o que sai do coração, nós podemos entender com muita clareza que o que ele está dizendo é que o pecado não vem de fora para dentro, o pecado vem de dentro para fora, ou seja, é aquilo que nasce no nosso coração, e dentro da mentalidade bíblica, coração tem a ver com os nossos desejos, com o nosso intelecto. Então,
Quando algo nasce no nosso coração e nos leva a uma atitude, aí sim nós estamos pecando. Analogamente, se uma pessoa come um alimento imundo, na realidade, onde está o pecado? Não está no fato de que o alimento imundo adentrou a boca, mas sim no fato de que a pessoa resolveu seguir os seus próprios desejos da carne e não uma recomendação bíblica. Ou seja, o pecado nasce de dentro para fora. Como nós podemos concluir claramente, essa passagem ela não se refere a leis alimentícias, se refere a uma tradição judaica que não era bíblica e que estava sendo usada pelos fariseus para contestarem o ministério de Yeshua. Lição número 2, a visão de Pedro. A visão de Pedro é uma outra passagem que é muito utilizada para supostamente combater a kashrut, a alimentação bíblica. Essa visão, que aparece em Atos 10, diz o seguinte: "E tendo fome quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu." Isso em Atos 10, de 10 a 12. Dizem alguns que, com essa visão, Pedro percebeu, finalmente, que poderia comer animais impuros. Supostamente o Eterno teria purificado os animais ao mostrar essa visão a Pedro. Qual é o problema dessa leitura? O problema é que essa era uma visão. Uma visão, já por definição, é algo alegórico e não algo literal. E nós podemos ver que não havia nenhum contexto de alimentação aqui. O sentido da visão era outro, conforme Pedro afirma. "E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas o Eterno mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou impuro." Isso em Atos 10, 28. Ora, Pedro tem essa visão e ele não sai e vai fazer um churrasquinho de bacon. Ele sai e percebe que ele tinha uma certa xenofobia com relação a estrangeiros que estavam se chegando à fé em Yeshua por conta dessa tradição judaica de não se misturar com outros povos. E aí, a partir desse momento, ele olha e fala: não, o que o Eterno está querendo me dizer aqui é que essas pessoas que estão se achegando, eu não posso chamar de imundas, eu não posso chamar de pessoas comuns, eu tenho que tratar como pessoas que o Eterno igualmente purificou. E esse não se ajuntar a estrangeiros era a tradição, não era um ponto bíblico. Conclusão, novamente, é um texto que não fala em momento algum de leis alimentícias. Lição número 3, Paulo versus leis alimentícias.